Eu quero falar com você sobre essas oportunidades que Deus nos dá das maneiras mais estranhas, que muitas vezes parece, mas oportunidades que o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Ele ministra ao nosso coração de uma maneira sobrenatural. Deus, ele vai agindo e vai ministrando ao ponto da gente poder compreender. Eu quero rapidamente lembrar com você um pouco sobre a vida de dois personagens bíblicos e você vai entender por que é que eu vou falar sobre eles. O primeiro deles é José, alguém que foi criado de uma maneira muito especial, amado pelo seu pai. Os irmãos não gostavam muito dele, não, verdade, mas seu pai e sua mãe o amavam de uma maneira profunda, de uma maneira maravilhosa. Um menino muito bem cuidado, muito bem zelado pelos seus pais, um menino escolhido por Deus, um presente de Deus para sua família, a quem Deus separou, a quem Deus revelou sonhos maravilhosos na infância, na adolescência, sonhos que já eram um prenúncio daquilo que iria acontecer, era um prenúncio daquilo que Deus haveria de fazer na sua vida e através da sua vida. Mas eu costumo dizer que entre o sonho e a realização há um processo muitas vezes longo, difícil e bastante conturbado, cheio realmente de turbulências, cheio realmente de dificuldades. Com a vida de José não foi diferente. Todas as vezes que ele pensava estar num momento bem resolvido da sua vida, bem resolvido da sua história, ele sempre tinha uma surpresa. Eram os irmãos que estavam armando contra a vida dele, que o jogaram numa cisterna, que o venderam. Era um momento em que ele foi para a casa de Potifar, e quando ele já tinha se acostumado com a situação de escravo que ele estava vivendo ali, e tinha alcançado, galgado ali, várias posições de destaque, e ele podia agora ser o administrador daquela casa. José sofre mais um golpe. E então, quando a mulher de Potifar, que acaba se enamorando dele, ele acaba sendo acusado de algo que ele não havia feito. E então, quando ele pensou que estava tudo bem, agora ele se encontrava num lugar bastante deplorável, bastante complicado, que era o fundo de uma cela, o fundo de uma prisão. Para atrapalhar ainda mais os dias de José, aparecem lá uns companheiros de cela bastante barulhentos, que eram o padeiro e o copeiro do faraó, que estavam ali porque haviam sido punidos pelo faraó, e eles começam a sonhar dentro da prisão, não conseguem entender os sonhos, e Deus estava ali. Deus havia escolhido José para ser aquele que revela os sonhos, aquele que fala ao coração daqueles que têm esse desejo de conseguir, de querer, né, e experimentar a compreensão da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. E então, meus irmãos, José traz a palavra de revelação ao coração daqueles homens ali. Infelizmente, o padeiro, ele tem uma notícia bastante desagradável e, infelizmente, ele acaba não sobrevivendo àquela situação e ele acaba sendo condenado pelos seus erros, pelos seus crimes dentro do palácio ali do faraó. Mas o copeiro volta e José fala para ele, olha, não esquece de mim, eu estou aqui, tá? Mas o copeiro esqueceu de José e ele pensou que os dias dele tinham se acabado ali, se findado ali, enquanto que, na verdade, isso fazia parte do processo de Deus. Deus que queria colocar José no lugar mais alto daquele tempo e daquele momento histórico. Deus o levantou para ser o governador da maior nação daquele período. Você sabe disso. Mas o que mais me chama a atenção na história que eu estou aqui compartilhando com você é a compreensão de José quando nós chegamos no capítulo 45,
e ele tem uma palavra a ministrar ao coração dos irmãos. E no versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis, nós vamos ler assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus estava usando a vida de José mais uma vez de uma maneira sobrenatural, de uma maneira reveladora, para dizer aos seus irmãos que mesmo que lá no passado eles tenham tentado contra a vida de José, José estava ali naquele momento dizendo para eles: olha, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha história, e Deus me trouxe aqui porque aprove a Ele fazer com que todas as coisas se alinhassem para que eu estivesse onde eu estou hoje. E porque hoje eu estou aqui, vocês podem alcançar misericórdia, vocês podem ser acolhidos dentro dessa nação. Não só vocês, meus irmãos, mas também meu pai, meu irmão Benjamim e toda a minha família pode ser agora trazida para cá e acolhida nesse lugar. Meus irmãos, com isso eu digo a vocês, nós não sabemos os planos de Deus, mas sabemos que é Deus quem governa a nossa história. A coisa mais linda, mais maravilhosa de podermos crer em Deus e de podermos depender de Deus é sabermos que Ele cuida de nós. E até quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, Deus não perdeu o controle da história. E Deus move a nossa história, cada passo, cada momento, para que a gente esteja exatamente onde Ele quer que nós estejamos. Uma outra palavra que eu quero compartilhar com você rapidamente está num dos textos que eu acho mais interessantes, que é o diálogo de Mordecai com a rainha Esther. E eu quero ler aqui apenas um versículo que me chama muita atenção. Quando Mordecai ele desafia a rainha Esther para ela cair em si e entender que o grande mover contra o povo de Israel haveria de comprometer a casa do pai, ou seja, a família de Esther, e posteriormente iria também chegar em Esther. Esther, num primeiro momento, ela fica um pouco inquieta e um pouco também não compreendendo muito, ela fica um pouco insegura, ela não consegue compreender muito aquilo que Mordecai, o seu tio, estava falando para ela. E ela fica um pouco resistente em chegar para o rei e falar ao rei sobre o que estava acontecendo e a grande armação contra o seu povo. E então, quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 14, eu vou ler todo o versículo, nós percebemos a grande mudança que vai haver na postura da rainha. E então, nós vamos ler assim: Porque se de todo te calares, diz Mordecai, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, quero que você preste atenção nessa pergunta, e quem sabe se para conjuntura como está é que fostes elevada a rainha. Tem uma frase que tem queimado meu coração nesses dias, estava compartilhando ela com a Vivi, e a gente estava falando um pouco sobre isso. Quem sabe não é para este tempo, meus irmãos, que nós fomos levantados como guerreiros do Senhor Jesus. Quem sabe não foi para este tempo que nós fomos levantados como pastores, como presbíteros, como diáconos, como pregadores, como crentes fiéis ao Senhor Jesus. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor nos levantou para vivermos um evangelho poderoso, capaz de mudar a história. Quem sabe não foi para este tempo onde
por causa das perdas, por causa do luto e por causa desse grande desespero que toma conta do coração das pessoas. Deus não nos fez viver esse tempo. Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio, Deus conta conosco para um grande mover em cada cidade, um grande mover em cada lugar, um grande mover de fé para mudar a realidade de muitas vidas e de muitos corações. Creio e continuo crendo que Deus conta conosco, que Ele tem misericórdia de nós e que assim como a rainha Esther foi tocada pelo Senhor, que assim como José teve os seus olhos abertos para enxergar esse grande mover de Deus na sua vida e na sua história, nós possamos entender hoje que Deus nos trouxe para um tempo como este, para sermos dirigidos, abençoados, cuidados para Ele, por Ele e para a glória dele. Que Deus use a sua vida como um homem de fé, como uma mulher de fé, para compartilhar a sua história com a vida de tantos homens e mulheres que precisam dessa palavra de esperança. Eu termino, meus irmãos, essa meditação com vocês, lendo um texto bastante conhecido, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 28, que você sabe de cor. Sabemos que todas as coisas, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Sabemos, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus para a nossa vida. Ele tem cuidado de nós e Ele há de nos capacitar para vivermos o melhor daquilo que Ele tem preparado para nós.